Olá a todos e todas. Eu sou Fabiana Barbosa, técnica pedagógica do Programa Manuel Bandeira, de formação de leitores da Secretaria de Educação do Recife. E agora, em setembro, nós chegamos ao nosso quarto módulo da diferenciada com leitura para bebês. E a gente vai começar com a primeira videoaula. Retomando um pouco o que a gente já viu em agosto, este mês a gente vai trabalhar com 4 videoaulas, falando muito sobre durante a leitura. O que é que pode acontecer, como deve acontecer durante a leitura. Bom, nesta primeira videoaula, a gente vai trabalhar com o contar histórias. Na verdade, nós teremos, como eu disse, 4 videoaulas. A segunda, a gente vai trabalhar com a narrar oralmente as histórias. A terceira videoaula com mediação de leitura literária. E a quarta, com a prática de biblioterapia, né, para crianças bem pequenas e bebês. Começando para a primeira videoaula, eu trago para vocês, para contar uma história, o livro O Cabelo da Menina. Ela acordou cedo e desceu da cama baixinha. Primeiro, deu bom dia ao dinossauro de pelúcia num abraço bem comprido. Depois, apagou o abajur do quarto, pois o sol já iluminava o dia. Calçou as pantufas e foi chamar a mãe. Ela estava na cozinha, amassando uma banana com aveia e cantava baixinho sua canção preferida. Mamãe deve estar feliz, ela pensou. Ei, já foi fazer xixi, fofinha? Uau, que legal, meu cabelo desse jeito. Ela parecia mesmo uma menina com superpoderes. Mas a mãe não queria que saísse de casa despenteada. Filha, tá muito estranho, não vai dar. Por favor, só hoje, insistiu a menina. E lá se foi à escola daquele jeitão diferente. No começo, a professora e os coleguinhas acharam engraçado aquele cabelo cheio de vírgulas. Mas ela nem se importou. Quer dizer, sentiu-se sozinha na hora do lanche, mesmo que muita gente estivesse olhando para ela. De repente, lembrou-se da canção que a mãe sempre cantava. Sentiu uma mistura de arrepio com quentinho no coração. Fechou os olhos e sorriu. Pois sabia que, no fundo, a garotada ali no pátio tinha vontade de sair com a cabeleira malucona. E os professores também. Alguns não podiam variar, tinham pouco cabelo ou os pais cortavam bem curtinho. Outros tinham o cabelo molenga demais. Outros só usavam o penteado bem certinho de lado ou dividido ao meio. Havia meninas com rabo de cavalo impecável. Algumas com Maria Chiquinha ou passadores cheios de frufru, coque, trança, gel. A menina achava que todos aqueles cabelos pareciam aprisionados e tristes. No fim da aula, a professora, percebendo que a pequena aluna tinha sido o assunto do dia na escola, decidiu. Uma vez por mês teremos o dia do cabelo maluco. Todo mundo pode inventar o que quiser. Eba! Gritou a meninada. Vou mandar um bilhetinho aos pais. Teremos sempre este dia especial. Na volta para casa, a menina contou à mãe o que tinha acontecido e mostrou o recado da professora. Também sai pinguinho do seu olho? Como assim, filha? Eu estava na escolinha, pensei numa música e saiu um pinguinho do meu olho, porque me lembrei de você. A mãe beijou a filha com ternura. Olha, mãe, agora tem um pinguinho no seu olho. Então as duas se abraçaram e cantaram juntas, rodopiando, descabeladas, pela sala. Fim. Essa história, ela resume bem
o que a gente já vem vivenciando nesses módulos, especialmente quando a gente trata, né, da importância da musicalidade, do banho sonoro para as crianças bem pequenas, especialmente nesse momento em que elas estão trabalhando com a literatura, né? E a gente trouxe exatamente para reforçar a importância dessa sonoridade, que vai ser tão importante também nesse momento de contar histórias. Então, durante a leitura, a gente tem duas formas de trabalhar básicas, né? Sem a presença do livro e com a presença do livro. Sem a presença do livro, a gente pode trabalhar com o contar histórias e a gente pode trabalhar com o narrar oralmente histórias. Existem diferenças entre elas que a gente vai ver na próxima videoaula. Com a presença do livro, a gente também tem pelo menos duas formas de trabalhar: mediar a leitura literária ou uma prática de biblioterapia. Então, a gente hoje vai trabalhar durante a leitura, definindo o propósito, né, de contar histórias ou narrar oralmente histórias. Quem vai ajudar a gente a distinguir essas duas ações, começando com contar histórias, é a professora Patrícia Lavelli, que fez um estudo muito aprofundado desse livro aí de Walter Benjamin, O Contador de Histórias e Outros Textos. Então, durante a leitura, sem a presença do livro, quando a gente conta histórias, segundo Lavelli, contar histórias envolve uma relação mais oral e corporal com a história. A pessoa que conta usa a voz, os gestos, o olhar, o corpo, para dar vida à narrativa. É algo mais presente, afetivo e performático, como numa roda de contação com crianças. A oralidade está realmente em primeiro plano e há uma conexão direta com o público. Diz respeito a uma forma tradicional e específica de transmissão de experiência que se encontra em declínio, inclusive na modernidade, associada a uma figura arcaica e uma sabedoria prática. Esses conhecimentos, eles vêm exatamente desse livro, do Walter Benjamin, né? E que a gente pode trazer um exemplo muito prático, né? Por exemplo, quando um avô conta uma história para os netos, com emoção, pausas, vozes diferentes. Neste caso, este avô está contando. E aí, a gente começa a trazer alguns elementos que precisam estar presentes na contação de histórias. O primeiro elemento é o ritual de abertura. E o que é um ritual de abertura? A forma como o contador inicia a história é crucial para engajar os ouvintes e transportá-los para o mundo narrado. Em outros momentos, a gente já falou que esse mundo narrado é o mundo transreal, onde a gente pode, sim, fazer com que a gente leva a criança, na verdade, a um mundo onde há todas as possibilidades, onde a imaginação é infinita. Então, esse ritual de abertura, que por vezes os contadores abrem com uma cantiga, abrem com um sinal sonoro, abrem com um gesto de um instrumento musical, ele é o sinal para a criança de que ela tem a liberdade, ela tem a permissão, ela tem o espaço e o tempo para criar, para usar a imaginação dela. Então, é uma sinalização, na verdade, de transição. É essencial sinalizar aos ouvidos que a história vai começar para essas crianças, marcando a transição do mundo real para o mundo da narrativa, que por vezes a gente chama de transreal. Da mesma forma que as luzes se apagam no cinema, ou um sinal sonoro inicia o início de um espetáculo no teatro. Então, como a gente está trabalhando também com arte, tanto cinema como teatro são linguagens artísticas, a literatura ela também é uma linguagem artística. Mesmo que inclusive quando ela está sendo compartilhada pela contação de histórias. Nesse ritual de abertura, esse elemento, a gente pode utilizar vários recursos, né? A gente pode iniciar a contação, como eu disse, utilizando um instrumento musical, recitando uma parlenda, respirando pausadamente de olhos fechados, ou simplesmente pegando o livro para ser contado.
Neste caso, se a gente pega o livro nesse momento de abertura, é importante a gente pontuar que deixa de ser contação de história e começa a ser mediação de leitura literária, tá? A diferença básica entre contar histórias e mediar a leitura literária é exatamente a presença ou a ausência do livro. Então, a gente pode, sim, iniciar com música, não é, que é uma possibilidade muito legal, ou com o clássico Era Uma Vez. Um lugarzinho no meio do nada, enfim, a gente pode ser mais clássico ou a gente pode, sim, marcar esse início da história com algum desses recursos. Algumas frases de efeito, elas também são bem importantes. O contador pode usar uma frase que gere expectativa, que gere interesse, que chame a atenção. O ideal é que, como a gente está querendo criar uma rotina, né, permanente de contar, de encontro da criança com as histórias, quando você for contar a história, é importante que você escolha esse ritual de abertura e ele seja uma marca sua, né? Outro elemento que a gente precisa ter exatamente no ritual de abertura é a intimidade com a história, para a gente não fazer uma abertura que não esteja dialogando com a matéria literária da história que a gente vai trazer. Então, esse ritual de abertura ele tem que ter uma intimidade, uma proximidade com os fatos, não é, que vão ser narrados, fazendo com que um ouvinte sinta que o narrador faz parte da trama. É importante para a criança muito pequena, né, e bebês que eles percebam o nosso envolvimento com a história. Né? Então, por quê? Porque a gente vai tornar a história familiar e interessante. Então, quando você for contar uma história, é necessário que essa história já esteja em você. Você já reconheça essa história. E causar expectativa. Mesmo em narrações ou contações mais simples, é importante usar elementos para criar surpresa, interesse. Não necessariamente objetos físicos. Pode ser, sim, objetos físicos, mas pode ser também alguns gestos, alguns olhares, algumas entonações, não é, que vão facilitar isso. Tá certo? Bom, aí a gente chega no segundo e mais importante elemento da contação de história, que é exatamente a história. A história, ela é o cerne, ela é o elemento nevrálgico da interação entre o contador e o ouvinte, a criança que ouve, né? Então, é importante, como a gente viu no módulo anterior, que a escolha da história esteja alinhada com os valores e o gosto pessoal. É claro que a gente precisa compreender que a criança é um sujeito de direitos e que, por vezes, ela vai, sim, e é importante, sim, que ela escolha as histórias que ela quer escutar. Mas, na contação, como você é a pessoa que está mediando, que está trazendo a história, ela tem que estar bem em você. Essa história já tem que ter reverberado em você, ela já tem que fazer parte do seu repertório. Então, é importante que a gente estude, que a gente leia, releia a história antes, para que a gente traga essa história como verdade, né, para a criança. E aí, a gente precisa também conhecer o público. Ora, a gente está trabalhando com crianças bem pequenas e crianças e bebês. Então, é importante que a gente não subestime a capacidade de construção de sentido dessas crianças a partir da história. No entanto, a gente também não traga uma história extremamente complexa a ponto delas não conseguirem interagir dessa experiência literária não fazer sentido para elas. Bom, outro ponto que é importante na história é exatamente a análise de conteúdo. Tá? A gente precisa, antes de escolher essa história, o contador deve se preocupar em discernir no seu conteúdo a que tipo de conclusão essa história poderá levar. Na verdade, a gente precisa pensar sobre as possibilidades para onde essa história que você escolheu pode levar as crianças, compreendendo que essa história não necessariamente vai levar para esse lugar que você gostaria ou deseja, mas para que você tenha
se prepare, não é? Para poder ter a clareza de que essa história pode levar a gente para muita divergência, pode levar essas crianças para um lugar que, na verdade, você não sabe onde vai dar. Então, tem uma pessoa chamada Tatiana Fraga, uma amiga querida, que ela diz o seguinte: quando a gente vai contar ou mediar uma história, a gente se prepara, lê, relê, se prepara para exatamente não estar preparado com as possibilidades que essa história vai trazer. Então, é bem importante que a gente tenha isso claro, que a gente precisa se preparar, precisa fazer as análises de onde essas histórias poderão nos levar as crianças, mas a gente também precisa compreender que que é importante que você dê a liberdade para que essa criança reconheça, né, essa história e que ela verbalize de forma livre e espontânea para onde essa história a levou. Então, outro elemento da história é a compreensão, preparação e estudo da história, exatamente para que a gente saiba conduzir essa história de uma maneira muito profícua, de uma maneira muito boa para essas crianças, né? Então, é fundamental entender essa história, destacando o lugar e a época em que se passa, quem são os personagens secundários, quais são suas características. Isso é um destaque para você compreender qual é o papel de cada personagem ali nessa história. Então, esse estudo ele precisa ser feito com esse olhar crítico, não é? Para poder a gente levar a história da forma mais amorosa, afetiva, emotiva possível para a criança, né? Então, se você puder, faça sempre anotações, né, pequenos esquemas, uma sequência de fatos para poder apoiar a sua memória, sem que você deixe elementos e momentos, passagens importantes da história de lado. Isso é bem importante que você veja quais são os momentos essenciais da história. Então, assimilar a história. O estudo não elimina a necessidade da história ser assimilada. Então, você precisa trazer essas sequências para que ajude a criança a entender todo o início, o desenrolar e o final, né, dessa história, e ela possa realmente ter uma experiência, né, à altura daquilo que ela gostaria de ter. Então, a gente também tem o momento de como contar a história. Então, para isso, você vai analisar cada trecho da história original e como esse trecho vai sair da sua boca, né? Então, isso vai proporcionar maior ou menor interação com a história da criança. Então, uma coisa é eu dizer o não, dizendo não. É uma forma. Então, já estou dizendo que é como se a criança estivesse indo para longe, né? O personagem estivesse indo para longe. Mas se eu digo, não, de jeito nenhum, você já está dando uma ênfase de que o personagem que está falando esse não está com raiva e está numa situação de estresse. Então, a forma como essa história vai sair da sua boca, ela precisa ser analisada, estudada, né, antes, né? Você precisa se preparar para isso. E, por último, a gente sempre causar expectativa na criança, não é? É importante que ela consiga ter elementos de expectativa em cada uma das pausas, né, que a gente vai fazer, para que ela continue, né, compreendendo essa história. Por último, a gente tem que trazer a linguagem, né, e o vocabulário da história. A gente, como eu disse, a gente não pode subestimar a criança, né, no entendimento dela. Por vezes, é comum alguns contadores trocarem as palavras. Particularmente, eu acho que é importante a gente deixar, se possível, essas palavras originais, né, palavras, inclusive escolher uma, duas ou três palavras que você sabe que não faz parte do repertório daquele momento do universo vocabulário da criança, mas é exatamente para poder proporcionar a possibilidade dessa expansão. E, como eu disse, a gente tem que trazer sempre essa entonação e ritmo. Uma coisa é você falar, quando eu digo, né, você falar rápido, como se a história tivesse essa velocidade, né? Outra coisa é quando a criança está acordando, feito, né, a menina do cabelo, que ainda foi botar a pantufa, então você já fala com outro ritmo. Então, a voz ela é bem importante para isso. As pausas.
As pausas são essenciais para que a criança bem pequena e os bebês elas consigam respirar no sentido de dar o tempo para processar aquilo que foi dito. Então, ao invés da gente contar rapidamente, com velocidade, os trechos, a gente precisa marcar bem os trechos da contação para dar esse respiro e essa pausa para que a criança compreenda, né, a história. Então, outro caso que pode acontecer é a interação com dificuldades. Então, você pode perceber que a criança não compreendeu aquele trecho, né, mesmo que você tenha escolhido com cuidado a palavra para ampliar o universo vocabular dela, mas aí você pode fazer uma introdução. Eita, vocês não entendem, né? Ter uma interação para ir percebendo, ter essa sensibilidade para ir percebendo se a criança realmente está conseguindo internalizar, né, introjetar essa história. Bom, depois das histórias, vem o olhar. O olhar, embora não haja uma seção, vamos dizer assim, específica para o olhar, a expressão facial e a corporal e a interatividade na contação de história implicam diretamente seu uso. O olhar é muito importante. A gente precisa estabelecer uma conexão de olhar, né, com a criança. A gente tem perdido isso, né, de olhar para a criança diretamente, mas é necessário que a gente estabeleça e mantenha esse olhar. Por quê? Porque a gente precisa de interação e conexão. A gente não consegue ter momentos afetuosos sem a conexão, né? Então, o olhar direto e a alternância do olhar entre o público é uma forma de você perceber se aquela história está tendo devolutiva. O olhar é uma forma de você capturar a devolutiva da criança, né? O olhar, ele também ajuda na condução emocional. Então, é importante que nós somos capazes de transmitir emoções pelo olhar. Então, isso é importante para que a criança perceba efetivamente que você está sentindo, não é, a potência da história. E a expressão facial. O olhar ajuda muito na expressão facial para que você represente, né, gesticule aquilo que o personagem, né, que você está trazendo na oralidade, que represente como ele está se sentindo. Isso é bem importante, porque, como a gente viu, a criança, as primeiras leituras que ela faz é exatamente das expressões faciais, né, das pessoas que cuidam dela. Depois a gente vem com o elemento da voz, tá? É uma ferramenta poderosa de interpretação. Quando a gente aumenta o timbre, né, quando a gente diminui o timbre, quando a gente fala com a voz mais alto, quando a gente fala com a voz mais rápido ou mais devagar, tudo isso a voz ela vai dando a velocidade da história, né? Então, é importante que, antes de contar, você sempre faça um aquecimento vocal, né? Tem exercícios para aquecimento vocal, muitos na internet, você pode dar uma olhada nisso, mas para que você cuide da sua voz. Depois, você tem que no estudo que você fez previamente da história, você controlar esse volume e o ritmo, a velocidade da voz, né? E o timbre, porque aí você consegue empregar na voz expressões que você está usando para a contação da história. E a gente tem também o problema da dicção, né? A gente precisa falar claramente, calmamente, para que a criança vá escutando e vá construindo esse repertório vocabulário de palavras, né, da língua materna. E, como eu disse, a velocidade, né, que vai representar o ritmo da história. Tem também a tonalidade. Então, como eu disse, você tem os tons graves e os tons agudos, né? Os tons agudos e tons graves, enquanto você está empregando, né? Então, você pode falar mãe, ou então mãe, né? E aí você começa a representar personagens diferentes só pela voz. E essas pausas, como eu disse, a gente precisa também dar os momentos de silêncio, né? Para poder a criança compreender a história. Entonação e ritmo, como a gente viu. E a gente vem para o próximo elemento, que é o gesto, né? O gesto
são uma forma de linguagem não verbal. Os gestos, né, são uma forma de linguagem não verbal que auxilia na demarcação de emoções, na composição de cenas e no envolvimento dos ouvintes. Então, os movimentos, eles são códigos, né? Quando eu faço um movimento marcado assim, né, por exemplo, eu posso estar representando um robô. A gente não vai conseguir representar o robô com um movimento mais fluido, né, como esse aqui de subir e descer o braço. Por quê? A gente pode estar representando nesse subir e descer o braço dessa forma mais fluida, de movimento mais fluido, uma bailarina. O movimento mais marcado, ele tem uma representação de um outro tipo de personagem, como um robô. Então, movimento é bem importante quando a gente está contando história para crianças. E essa associação, né? Por quê? Porque a gente associa esses movimentos aos personagens. Então, é necessário que a gente imagine, né, no estudo como é que esse personagem estaria se movimentando, né? E a gente pode ter os adereços, né, para o pensamento. O importante é que a gente não trate muito, não traga excessivamente os adereços, porque na contação de história, o que é mais importante é exatamente a criança aprender a escutar. Se você investe muito no visual, ela esquece do escutar, né? Porque escutar também é uma habilidade a ser desenvolvida, e ela passa realmente a focar, né, no olhar, ao invés do escutar. Então, é bem importante que a gente tenha um equilíbrio de quais são os adereços, para que a gente não tire, né, o ponto essencial de uma contação de história, que é a criança, né, escutar. E a gente pode ter também composição de cena, né? A gente pode fazer um ambiente, montar um ambiente em que a criança, assim que ela entre nesse ambiente, ela já entre no universo, né, da história. Bom, como eu disse, a gente tem também o silêncio. Ele é um elemento muito importante no momento da contação de história, e a gente precisa ter um planejamento, né, de quando ele vai acontecer na preparação e no estudo dessas histórias. É bem importante isso, como eu disse, reitero, que o silêncio ele faz parte para que a criança consiga processar aquela história, compreendê-la, né, dar o tempo e o respiro necessário para que ela mergulhe realmente no universo da história que você está trazendo. Mas é importante que você tenha moderação no uso, nem tanto, nem tão pouco. Então, é por isso que a gente precisa se preparar, né, antes da história, para identificar em que momentos as marcações do silêncio, como a gente fala. E, por último, a gente tem o elemento do ritual de fechamento. Né? O ritual de fechamento é bem importante, porque a gente tem que dar uma sinalização de retorno. Do mesmo jeito que a gente abre, a gente tem que retornar a criança, levar a criança a retornar para o mundo real. Né? E aí a gente tem várias fórmulas de fechamento. Né? A gente entrou por uma perna de pinto, saiu por uma perna de pato, que são bem tradicionais. A gente tem também uma forma de criatividade no encerramento, pode-se usar a criatividade no encerramento com sinais sonoros. O importante é a constância do uso desses sinais, né, desses ritos de encerramento, para que você possa trabalhar com a criança cotidianamente, e ela sempre compreender, sem você precisar dizendo que a história acabou, né, ela compreender que aquilo ali está fechando, né, aquele momento está fechando. Então, as histórias, elas têm um impacto muito grande no ouvinte, né? Então, a gente pode, sim, comunicar valores e ideias por meio das histórias. Existem 3 autoras, né? Diana Navas, Vera Bastazinha, Elizabeth Cardoso, que são professoras das universidades de São Paulo, que elas dizem o seguinte: olha, qualquer conhecimento pode nascer da palavra literária. Pode realmente, mas o que a gente não pode é exatamente chegar, né, no outro momento, no outro item, que é didatizar a história literária. O que elas falam é nascer. Então, a história, né, a linguagem literária, ela pode fazer com que brote, né, vários outros conhecimentos, curiosidades, mas a gente não deve, né, didatizar a linguagem literária. Né? Então,
essas histórias, ela tem o poder mágico de prender a atenção da criança. E a partir daquele elemento que ela achou curioso, que chamou a atenção dela, é que essa criança vai atrás desses novos conhecimentos. Do mesmo jeito que a memória, né, quando a gente conta uma história, é ativada, né, da criança. Tanto no sentido de compreender a história na sequencialidade, como de reconhecer aqueles elementos da história que você levou para elas na contação, para experiências do dia a dia. E aí, elas conseguem trazer muito desses elementos da imaginação e da criatividade, né, em experiências pessoais, de vivências que elas vão ter ao longo da vida delas. Além disso, as histórias elas podem trazer o senso crítico, né? A gente já viu em videoaulas anteriores, que esse senso crítico ele vai vir a partir do momento em que a criança reconhece, né, aquela história e faz uso dela para compreender os seus próprios conflitos, né? Além disso, a história, como a gente vem repetindo o tempo todo, ela traz muita afetividade para as crianças. Então, o contar história está ligado a uma performance oral mais expressiva e lúdica. O contador, neste caso, assume um papel mais ativo e teatral, usa gestos, entonações, expressões faciais e até objetos ou cenários. Há uma relação direta e afetiva com o público, então é comum em ambientes de rodas de leitura, contações em escolas ou bibliotecas. E a linguagem é mais próxima da conversa, do encantamento, da imaginação. E também da liberdade poética da pessoa que está contando, né? Então, como fechamento desta videoaula, a gente gostaria que vocês escolhessem uma história, né, para contar com as crianças e depois vocês postem um comentário descrevendo como foi este momento, considerando cada elemento da contação de histórias que a gente viu nesta videoaula. E a gente continua pedindo que vocês nos mandem, né? Escrevam também nesse comentário o que você realmente achou dessa videoaula, né? Compartilhe com a gente, para que a gente possa fazer da melhor forma possível as próximas. Até lá!